Olá, pense comigo? Seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma ministração da série de Filipenses. Nós já falamos sobre o capítulo 1, sobre uma alegria contagiante que Paulo escreve essa carta para a igreja de Filipos, e hoje eu quero trabalhar um pouquinho com você sobre um tema muito importante, que é a alegria na humildade. Paulo escreve o 2º capítulo, ele trata de alguns assuntos muito importantes e eu quero compartilhar um pouquinho com você. Então não esqueça, curte, comente, compartilha e seja muito bem-vindo ao canal Pense Comigo. Vamos lá, vamos refletir um pouco. Bom, essa carta aos Filipenses é uma carta muito importante que Paulo escreve, como nós já vimos aqui, ele escreve da prisão, da sua primeira prisão em Roma. É uma carta escrita para uma igreja que ele tem um relacionamento e um carinho muito grande, conhecida como a Carta da Alegria. Paulo está mostrando para a igreja de Filipos, instruindo os irmãos, que mesmo em momentos de dificuldade, nossa alegria não está atrelada a coisas, que foi a primeira ministração que fizemos, mas sim atrelada a uma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo, Paulo aborda alguns temas muito importantes, e eu quero compartilhar com você um pouquinho do que eu fiz. Eu sempre preparo um material, né? Então, eu fiz uma ilustração aqui sobre o trono e a toalha, chamando você, na verdade, para poder pensar um pouquinho comigo sobre esse assunto nessa ótica. Nós sabemos que existe uma disputa muito grande no mundo, né? Então, se eu perguntasse para você, você prefere o trono ou prefere a toalha? Claro que você conhece o texto que eu estou me referindo, que é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Dificilmente você vai escolher a toalha. Acredito que, assim como eu, às vezes a gente tem mais a necessidade, ou no nosso coração, sentar no trono e ter as pessoas servindo a gente do que nós servimos. E isso é o que Paulo trata com a igreja de Filipos, da importância de nós olharmos para aquele que é o nosso Senhor e entendemos que a alegria ela não está atrelada em ser servido, mas em servir. Que o egoísmo, que o nosso ego, que as rixas, os problemas que às vezes vão acontecer dentro da comunidade ou durante a nossa vida, eles nos afastam do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para mim e para você? O propósito de Deus para mim e para você é a gente poder servir a humanidade de uma maneira diferente, a gente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus já fez por nós e já compartilhou conosco. Então aqui, neste material, você vai encontrar aqui algumas coisas importantes, e eu fiz essa alusão aqui em relação ao trono, né? Então, a alegria da humildade, né? A segunda mensagem, essa imagem traduz muito daquilo que Deus ministrou no meu coração, né? Então, nós temos dois contrapontos. O trono, aquilo que atrai orgulho, porque trono está atrelado muito a isso, né? A você ter uma posição de reinado, de governo, e se você não tomar cuidado, às vezes você está mais desejando trono do que uma toalha. E a toalha, ela significa humildade, serviço, amor. Aqui, apenas para a gente fazer essa introdução, essa reflexão, para você olhar para dentro do teu coração, para dentro da sua vida e entender quais os objetivos que você tem hoje como pessoa. Às vezes nós temos objetivos de vida de realmente sentar no trono, de estar numa posição onde as pessoas mais servem do que eu sirvo. E Paulo trata com a igreja de Filipos justamente sobre isso, sobre aquele exemplo maior que nós tivemos, que, na verdade, o chamado de Paulo para a igreja de Filipos é um chamado à unidade, né? Um chamado de, olha, eu vejo que se você não tomar cuidado, você vai criar partidarismo, você vai ter egoísmo, você vai olhar para as pessoas que estão do seu lado e vão achar que você vai achar que você é maior que ela. E Paulo dá alguns conselhos muito importantes e direciona as nossas vidas para a mente de Cristo. Paulo aborda a igreja falando: se há, pois, alguma consolação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão. Paulo chama a igreja de Filipos para uma reflexão sobre compaixão, sobre amor, sobre comunhão, sobre misericórdia, sobre a não ter partidarismo dentro da igreja, mas, pelo contrário, ter
comunhão. Paulo exorta os irmãos a uma unidade. Então, uma reflexão rápida aqui para mim e para você. A unidade da igreja é o resultado do que Cristo já fez, não do que tentamos fazer. Paulo trata um caminho aqui para a igreja de Filipos, a partir do verso 2 e 3, ele diz: não façais por partidismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aqui, amados, eu chamo você a uma reflexão muito importante, que eu acredito que outro dia estava ouvindo um podcast, uma psicóloga, psicoterapeuta estava dizendo que nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós convivemos. E esse texto aqui traz algo muito importante, porque é tão bom quando você pode olhar para as pessoas que estão ao seu redor, olhar para as pessoas que estão ao seu lado e você ter a plena convicção que essas pessoas elas são maiores ou superiores a você. Em que sentido? Elas podem agregar algo na sua vida. Sabe por quê? Eu vou usar um exemplo aqui de relacionamento, casado. Eu sou casado com a Valentina e às vezes quando nós conversamos, é tão importante quando um e o outro pode olhar. A Valentina pode olhar para o Marcos, né, que sou eu posso olhar para a Valentina e imaginar que a Valentina ela é superior a mim. Então, eu vou olhar para ela com o sentimento de deixa eu ouvir o que ela vai falar. Deixa eu ver qual é a posição dela, qual é o sentido dela. E quando nós temos esse orgulho, essa falta de humildade no nosso coração, nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor e não extraímos dela nada de bom. Não esperamos que ela possa acrescentar algo na nossa vida. E Paulo está conversando aqui com a igreja de Filipos, falando, vocês vivem em comunidade, vocês precisam olhar um para os outros e cada um precisa olhar para o próximo e achar que ele é maior do que você. Paulo não está diminuindo as pessoas, Paulo está dizendo que todos fizerem isso, todos vão dar ouvidos, todos vão crescer juntos. Então, voltando no exemplo do relacionamento, quando eu pratico isso com a Valentina e ela pratica isso comigo, sabe o que vai acontecer? Ela vai dar ouvido para as coisas que eu tenho para falar e eu vou dar ouvido para as coisas que ela tem para falar. E assim nós vamos chegar numa conclusão juntos muito melhor do que às vezes olhando para a Valentina ou ela olhando para mim e achando que ela não tem nada a agregar na minha vida ou eu não tenho nada a agregar para ela, porque isso não é companheirismo. E é isso que Paulo está tratando com a igreja de Filipos. Claro que quando a gente faz esse contraponto com o trono e com a toalha, o que evitar, né, irmão? Ego, vaidade. Provérbios 16, 18 e Tiago 4, 6 vai falar sobre isso. Infelizmente, nós vivemos hoje num mundo onde as pessoas elas preferem se fechar no seu mundo e não se abrir para o próximo. Não olhar para o próximo com aquele olhar de que você pode acrescentar algo na minha vida ou pode me ajudar em algo. Então, essa palavra vem para nos chamar a atenção sobre isso, né? Competição e partidarismo, né? Principalmente agora nessa polarização, principalmente nesse período de eleição. Você imagina, né? Tantas pessoas que não conseguem ouvir o contraponto. Não conseguem ouvir o que aquela pessoa pode dizer. E às vezes você pode ouvir e não concordar, não tem problema sobre isso. O problema é quando você fecha a sua mente e nem ouvir você consegue. Foco exclusivo nos seus próprios interesses. Mais uma reflexão para mim e para você. Quantas vezes você parou para pensar no seu dia em agradar ou fazer algo para outra pessoa a não ser você? Isso é muito importante para nós, porque no caso aqui da toalha, né, que é essa mente da toalha, a humildade servil ela é muito importante. E aqui, irmão, não é você ser uma pessoa humilhada, mas é você ser humilde, tem uma diferença muito grande. É você ter condições, por exemplo, de sentar diante de uma mesa ou diante de um palco e poder ouvir a pessoa que está falando e sentir que aquela pessoa pode agregar algo na sua vida. Sabe quando você aprende? É quando você ouve. Muito mais do que quando você está falando. Então ouvir é muito importante, ser humilde, a sentar, a ter vamos dizer assim, a condições, né, de você poder dar ouvidos. Considerar o outro superior, que é o que a gente acabou de falar, cuidar intencionalmente do interesse alheio. Eu não vou passar aqui todos, mas assim, era mais um sentido de trazer para você o que Paulo estava trazendo para a igreja de Filipos. Paulo também, ao dar o exemplo de Jesus Cristo, ele mostra que essa alegria humilde ou essa devoção em entregar a sua vida para com o próximo, ele vai trazer para mim e para você algo muito maior. Porque usa o exemplo de Jesus Cristo.
Porque ele usa o exemplo de Jesus Cristo em que sentido? Ele fala como Jesus é o nosso maior exemplo, modelo supremo. Ele fala, tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual sentimento foi esse? O sentimento de Cristo Jesus foi o sentimento de servo. Ele se fez carne, ele se fez homem para viver com os homens e para passar não como Deus, porque ele também era Deus, mas ele se fez homem, ele veio para servir. O exemplo que a gente está usando da toalha reflete muito isso. Quando Jesus disse aos discípulos, traga para mim uma vasilha com água e uma toalha, alguns dos discípulos falaram, Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Jesus disse, aquele que não pode servir, não pode ser servido. Então, é muito importante você entender isso. E Jesus, irmão, tem um conceito totalmente diferente do mundo, porque Filipenses vai tratar sobre isso, né? Ele, sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, tornou-se servo, obedeceu até o fim, até a morte de cruz. Aqui é um contraponto muito grande, né, irmão, que eu quero falar aqui com você rapidamente, né? Esse contraponto de que o paradoxo divino, né, das coisas de que o mundo tem essa ilusão de só vencer, só subir, só crescer. O Evangelho mostra essa qualidade de que quando mais você se entrega, mais alto você chega. E aqui, irmão, não é palavra profética, aqui não é palavra de coaching, aqui é constatação da verdade bíblica. Porque não é um texto apenas, não é apenas esse exemplo aqui de Filipenses, mas é o caso de Jesus Cristo. Jesus mesmo disse, aquele que se esvaziar de si mesmo vai encontrar o verdadeiro, esse sim vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. E aqui, irmãos, nesse texto Paulo fala que ele se esvaziou, mas Paulo também completa dizendo, por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Entende que a humildade de Cristo em servir, em se esvaziar de si mesmo, não trouxe para ele a humilhação, trouxe para ele exaltação. Exaltação o quê? Porque o Pai o exaltou de sobremaneira. A palavra que eu tenho para mim e para você é que Deus vai te exaltar quando você aprender a se esvaziar de você mesmo. Quando você entender que a verdadeira alegria, ela consiste em você olhar para o próximo sendo maior do que você e não olhar para o próximo com desdenho, não olhar para o próximo como se você fosse maior ou mais do que o próximo. E essa é a palavra que Paulo trabalha com Filipenses. Então a minha pergunta para você, para a gente encerrar esse vídeo, aonde está, onde o seu ego mais governa a sua vida? Você está vivendo pelo trono ou pela toalha? A expectativa que você tem é de servir ou de ser servido? A expectativa que você tem é de parecer-se mais com Cristo, que se esvaziou de si mesmo, ou cada vez você vai se encher mais de você? Que esse capítulo 2 de Filipenses fale com a sua vida. Se você depois quiser ler e entender um pouquinho mais sobre esse texto, fale isso. E se você ficou comigo até aqui, comente lá humildade, que eu vou compartilhar esse material com você. Espero que agregue no seu ministério, na sua vida e na sua casa. Deus abençoe você. Um beijo no coração. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe e participe aqui do canal. Pense comigo. Beijo, até mais.